Uma batalha sangrenta no meio da Caatinga. Na terceira reportagem da série Segredos do Sertão, você vai conhecer a história da Guerra de Canudos. O repórter Rodrigo Viana voltou ao local do combate para mostrar as marcas dessa guerra e a coragem do povo sertanejo que resistiu ao exército até a morte. A imagem lembra um campo de refugiados na África, mas o olhar assustado é de brasileiros. A foto mostra os poucos sertanejos que sobreviveram ao massacre de Canudos há mais de 100 anos. O arraial, comandado por Antônio Conselheiro, foi destruído pelas tropas federais. As lentes de Flávio de Barros, um fotógrafo que chegou à região com o exército, captaram cenas históricas. No livro Os Sertões, Euclides da Cunha deixou um relato detalhado sobre a guerra. Com o olhar de repórter do Sudeste, escorregou muitas vezes no preconceito, chamando Canudos de aldeamento efêmero de matutos vadios. Guerra de Canudos. A história se transformou em filme. Conselheiro virou um mito. Com discurso religioso, ele criticava a República recém-proclamada. Em Canudos quase não havia propriedade privada. O regime era coletivista, o que assustou os poderosos da época. Mas a surpresa maior foi perceber que os sertanejos eram capazes de resistir. As duas primeiras expedições militares nem conseguiram se aproximar de Canudos. Foram derrotadas pela guerrilha dos sertanejos. A República, então, mandou um coronel experiente para comandar a terceira expedição, o paulista Moreira César. Conhecido como Corta-Cabeças, o coronel chegou ao sertão da Bahia falando grosso. Disse: "Vamos conquistar o arraial de Conselheiro sem dar um tiro, só na base da baioneta." Não deu certo. Ele acabou humilhado e morto. No Rio, o governo entrou em pânico com mais uma derrota e deslocou mais de 5.000 soldados para a quarta expedição. Fomos conhecer o local dos combates. Hoje ali fica o Parque Estadual de Canudos. Bem cuidado, tem fotos e informações preciosas para os visitantes. O sertanejo ficava aqui dentro das trincheiras, só que na época era mais profunda, né? Eles entravam e ficavam aqui em ponto estratégico com a arma. Os militares confundiam, inclusive, a cor, né, a cor do local, dessa parte geográfica com o sertanejo. Esse pequeno morro onde nós estamos era um local estratégico e durante a maior parte da guerra ficou sob controle dos sertanejos. Foi só na quarta expedição que o Exército Brasileiro conseguiu retomar a área que ficou conhecida como Alto da Favela. Isso depois de combates sangrentos. E os vestígios ainda estão pelo chão. Olha aqui. 115 anos depois da guerra, bala de fuzil. Aqui, uma outra. Depois da criação do Parque Estadual de Canudos, a gente não pode tirar o material do lugar. Deve ficar aqui para preservar a memória. Estudioso da guerra, Antenor Júnior mostra um local onde o exército instalou a matadeira, um canhão usado para bombardear Canudos. Aqui era um ponto estratégico. Aqui você ficava praticamente de frente para Canudos. Mesmo com a matadeira, o exército quase foi derrotado. O ministro da Guerra em pessoa, Marechal Bittencourt, se deslocou para o sertão e comandou as ações. Conselheiro acabou morrendo alguns dias antes do fim dos combates. Mas os sertanejos não se renderam. Hoje, em Monte Santo, uma cidade próxima, repousam lado a lado na praça a matadeira usada contra o povo, o busto do ministro Bittencourt, que comandava o exército, e a figura gigantesca de Conselheiro. Ele perdeu a guerra, mas ganhou fama. Jorge nasceu em Canudos e passou a infância ouvindo histórias sobre a coragem dos sertanejos que resistiram até o fim. Trouxe o neto para conhecer a região. Seus filhos e netos, tá bom? E eu tive a felicidade de conhecer o Zé Tramelli, que foi um dos olheiros de Antônio Conselheiro. Um sobrevivente. Sobrevivente, ele me contava muita história. Foi ele que me fascinou, me deixou mais com vontade de conhecer a história. Ele me contou muitas histórias, tem muita coisa que eu vou passar para esse garotinho aqui, que é meu neto. O neto pode aprender que o Alto da Favela não foi apenas um local estratégico nos combates.
As tropas federais ficaram acampadas ali em meio à favela, uma planta típica do sertão. Quando os soldados voltaram ao Rio de Janeiro, passaram a chamar de favela todo o morro onde se juntava a população mais simples. Ou seja, em Canudos nasceu o termo, usado hoje no Brasil inteiro. Mas e a Vila de Conselheiro? 10 anos depois do exército destruir tudo, o povo ergueu a segunda Canudos. E essa também sumiu, submersa no açude de Cocorobó. O reservatório construído na época da ditadura militar traz esperança para quem mora em região tão seca. Rapaz, aqui nós conseguimos pescar o tucunaré, a traíra, o tilapinho. E se não tivesse o açude aqui? Rapaz, aí ia ficar difícil pra gente, porque aqui, para trabalho aqui, a gente não acha trabalho. O açude também garante irrigação para plantações de banana no sertão, mas a água beneficia pouca gente. Por isso, estudiosos dizem que um dos objetivos da barragem, na verdade, foi apagar a memória de Canudos. Costuma-se dizer que a vila foi destruída 2 vezes, uma pelo fogo do exército e a outra pela água que cobriu tudo. Aqui se cometeu um crime contra a nacionalidade brasileira, contra a memória, contra a história e contra a cultura popular. Bem perto do açude foi construída a terceira Canudos, nos anos 70. Numa seca mais forte, 12 anos atrás, as águas baixaram tanto que foi possível ver pela última vez as ruínas da velha Canudos de Conselheiro. A história hoje se esconde sob as águas, mas resiste na memória do povo. Essas cruzes representam uma homenagem às famílias conselheiristas que lutaram contra o exército brasileiro. Não apaga a história, porque a história está nos nossos corações. Quem nasce aqui nunca vai esquecer. Eu gostaria, inclusive, de ter nascido naquela época, de ter sido jagunço também. Talvez tivesse tombado aí, né? Não tinha problema. Todo dia morre. Um dia a gente vai morrer mesmo.